Saravá, caros amigos e irmãos umbandistas, que Oxalá te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Quem não me conhece ainda, meu nome é Gustavo, sou zelador do terreiro de Umbanda Senzala de Preto Velho, aqui da cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu peço para vocês encarecidamente já curte, compartilha e deixe uma mensagem, Saravá Senzala, algum tema de algum vídeo que vocês gostariam de ver. Gustavo, o que é o vídeo de hoje? Mas antes disso, você que precisa de uma limpeza espiritual à distância, um trabalho de abertura de caminho, o relacionamento não vai bem, entre em contato pelo telefone 17 99143 7770. O que é o vídeo de hoje, Gustavo? Gustavo, opiniões diferentes no terreiro de Umbanda. Como assim, Gustavo? Cada ser humano tem uma opinião, com toda e absoluta certeza, meus irmãos, mas isso gera muita e muita polêmica no terreiro de Umbanda. E isso, o grande problema é que a maioria das pessoas não tem uma maturidade para lidar com respostas diferentes do pensamento daquela pessoa. Isso gera briga, gera um transtorno muito grande, até energético dentro de um terreiro. Por quê, Gustavo? Porque eu, Gustavo, acredito que as pessoas têm que entrar por determinado local, fazer a ficha, depois da ficha passar por um passo, depois do passo passar por atendimento. Outras pessoas acreditam que você só entra no terreiro, vai lá e vai direto para o atendimento. Outras pessoas acreditam que você vai lá e tem uma pessoa que vai falando, fazendo uma coisa e outra. Parece uma coisa muito besta, não parece? Mas vocês acreditam que terreiros fecham por opiniões diferentes? Normalmente existe um sacerdote espiritual ou uma mãe de santo, um babalorixá, uma ielorixá, um babalaô, mas o problema é o seguinte, não é o pai e a mãe de santo na maioria das vezes, são os filhos ou as pessoas que estão ali à frente daquela casa. Porque a gente não pode esquecer que uma casa, um terreiro de umbanda, um barracão ou qualquer coisa, existe uma série de pessoas que levam aquilo à frente. Mas uma grande maioria das vezes, a maioria das pessoas não estão ligadas num único só objetivo. E muitas vezes o que quebra um terreiro não é opiniões diferentes, é o ego inflamado. Porque existem muitas e muitas pessoas que o ego é tão grande, tão grande, tão grande, que qualquer coisa que aconteça, ele acredita que aquilo vai beneficiar uma pessoa para a pessoa aparecer mais do que ele, e mediante a isso, ele começa a gerar um certo transtorno. Ele esquece de ajudar as outras pessoas e está lembrando especificamente de ajudar o ego. E numa grande maioria das vezes as pessoas não têm aquela maturidade de lidar com opiniões diferentes. E quando chega nesse momento, o que acontece? Coloca os guias espirituais no meio. Aí não entra preto velho, não entra caboclo, não entra ninguém, entra Exu. Aí é Exu brigando e xingando e falando uma coisa e outra, que não é Exu porcaria nenhuma. É um médium interferindo. É um médium, não tem espírito ali numa grande maioria das vezes, que a gente tem que entender o seguinte. Os seus guias espirituais têm muito mais evolução que você. Se eles têm muito mais evolução que você, eles entendem perfeitamente que a palavra do sacerdote espiritual ou do guia-chefe é ponto, acabou, falou e pronto, não tem conversa. Então quem tá conversando fiado aí é o senhor médium, porque o seu sacerdote falou alguma coisa, cala a sua boca, baixa a orelha e respeita aquilo. Se você não tá de acordo, saia da casa, é simples assim. Em muitas vezes o sacerdote espiritual vai pedir a opinião de outras pessoas, com toda e absoluta certeza. Mas a opinião dele é a que vai prevalecer, ou a opinião do guia-chefe. Tanto é que a maioria dos terreiros tem o nome até do guia-chefe. Terreiro de Umbanda, sei lá, Pai Joaquim de Aruanda, ou terreiro de Umbanda Caboclo Tupinambá, ou terreiro de Umbanda, ou senão Odorixá, ou algum Beira-Mar, sei lá, qualquer coisa. Mas o que eu quero falar é o seguinte, meus irmãos. Essa questão de opiniões diferentes, isso é até bom o sacerdote abrir essa brecha para as pessoas. Mas entenda o seguinte, o foco prioritário de vocês é ajudar a massa, o público em si, ou ajudar a melhorar o seu ego, a inflamar o seu ego. Porque se for para ajudar as outras pessoas, é fácil de entrar num consenso. O problema é quando é para ajudar simplesmente você. Então eu quero que vocês façam uma autoanálise, uma reflexão, entendam que eu estou querendo ajudar as pessoas, eu estou querendo só me ajudar. Certo? O vídeo de hoje é esse. Quem gostou, curte, compartilha. E precisando de uma limpeza espiritual à distância, trabalho de abertura de caminho, relacionamento não vai bem, entre em contato pelo telefone 17 991437770. Saravá Senzala!